Sexta-feira, 16 de dezembro de 2016. Boa tarde, no ar, Boletim Primavera. 2 novos cursos de pós-graduação serão oferecidos pela SATIC a partir do primeiro semestre de 2017. MBA em Gestão Empresarial e MBA em Finanças e Controladoria são os 2 novos cursos oferecidos pela instituição por meio da parceria com o IBGEM de Porto Alegre. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3431-7577 ou pelo e-mail pos@satic.edu.br. O juiz de Araranguá negou o pedido de prisão do delegado e do investigador da cidade. Os 2 são suspeitos de orquestrar um homicídio em fevereiro de 2012. O crime teria acontecido em fevereiro de 2012 e a vítima haveria sido baleada 4 vezes. Dentro do carro também estava uma criança de 1 ano e meio. Na época foi instalado um inquérito policial pela polícia, que iniciou a investigação. Esse inquérito nunca foi arquivado. Esse inquérito foi tocado pela Polícia Civil até o ano 2015, onde foram reunidas várias provas, até que chegou, eu já estando em Araranguá, chegou até mim essa investigação. Diante de algumas dificuldades, e já existia bastante prova colhida, mas diante de algumas dificuldades, optei por assumir pessoalmente a investigação e eu mesmo tocar as demais diligências que ainda faltavam. Quando o promotor assumiu a investigação deste crime, outras diligências tiveram que ser feitas para apurar os fatos e aprofundar outros pontos que até o momento não haviam sido investigados, como o próprio celular da vítima. Havia uma senha no celular na época que não tinha sido quebrada na primeira perícia. Fizemos uma nova perícia, conseguimos quebrar a senha e no celular vieram mais algumas informações que ajudaram na conclusão final pelo Ministério Público da autoria e participação do delito. Afora isso, foram usados outros métodos de investigação, foram ouvidas várias pessoas e, em suma, o resultado final foi suficiente para me convencer, para convencer o Ministério Público de que o delegado, no caso, a pessoa de Jorge Giraldi, foi o autor desse crime. O promotor também mencionou sobre o pedido de prisão preventiva do delegado Jorge Giraldi e de um policial que teria participação no crime. No entanto, o juiz negou a prisão, concedendo apenas o afastamento de 90 dias da função pública ocupada pelo acusado. Segundo essa decisão, ele não pode trabalhar na cidade de Araranguá por inicialmente 90 dias, possivelmente será renovado esse prazo depois, até porque a instrução processual deve demorar mais que isso. E paralelo a isso, fazendo um ponto em relação ao afastamento, estive com a corregedora da Polícia Civil na presente data, estava com ela até agora há pouco, e ela já me antecipou que haverá o afastamento da função pública, inclusive com redução de vencimento, já a ser publicizada já nos próximos dias, em virtude dessa ação judicial. Além do delegado, uma segunda pessoa também estava sendo investigada como possível autor do crime, mas nenhuma prova apontava para essa segunda hipótese. A investigação tomou um rumo onde inicialmente se apontou o ex-marido, o ex-companheiro, como um possível autor do delito. Em relação a ele, nada foi localizado, nada foi encontrado, nenhuma prova foi localizada. Existiam 2 pretensos autores do crime, o ex-marido, que é essa pessoa que estás mencionando, e o delegado. Em relação ao outro, nada foi localizado. Foi feito várias diligências e nada foi localizado, de concreto. O ex-marido da vítima acompanhou o pronunciamento do promotor e afirmou que tinha certeza sobre a autoria do crime que teria vitimado Ivonete Mesari Genuíno. Ela falou para a mãe dela que o Jorge atacou ela na 15 de novembro com o carro e ameaçou ela, se ela não fosse dele, ele mataria ela. Isso está no processo, que a mãe dela mesmo falou para mim e até eu não sabia. Né? Isso está dentro do processo. A Agência Nacional de Aviação Civil mudou algumas regras para quem deseja viajar pelo país. Uma das mudanças acabou gerando polêmica. Confira. A ANAC realizou um evento em São Paulo para tirar dúvidas em relação às novas regras. As medidas visam melhorar a relação entre os passageiros e as companhias aéreas. Os principais pontos são: as empresas serão obrigadas a fornecer informações detalhadas sobre os serviços prestados, que inclui o antes, o durante e o depois do voo. O tempo para devolução de bagagens extraviadas será de 7 dias para voos nacionais e 21 para internacionais. E as companhias agora irão cobrar por cada bagagem despachada.
O limite de bagagens de mão passa de 5 quilos para 10. A mudança na cobrança das bagagens foi o item que mais gerou polêmica. Atualmente, o valor está embutido na passagem e cada passageiro tem direito a um limite de 23 quilos para voos nacionais e 32 para internacionais. Eu acho horrível isso, né? Pra gente, só, poxa, chega aqui, tudo é pago, não pode passar um pouquinho a bagagem, né? O volume que já bota para fora, né? É errado por uma parte, o cara vai viajar pagando caro e ainda vai pagar bagagem. Para mim não causa muito impacto porque eu venho a trabalho, eu só trago o notebook, mas para quem viaja é ruim. Eu acho que não deveria cobrar, porque assim a gente já paga muita taxa, né? Só a passagem que a gente já paga já está embutido várias coisas, então eu acho que não deveria cobrar. A avaliação da ANAC é que com o sistema atual, os passageiros que não atingem o limite de bagagens são prejudicados. Eles acabam pagando pelas pessoas que viajam com maior peso. A expectativa agora é de uma cobrança mais justa e que a concorrência entre as companhias aéreas acabe barateando o preço das passagens. Empresas aéreas ficam livres para colocar dentro do preço da passagem a bagagem ou não, isso fica a critério delas. Com esse diferencial, com essa liberdade de escolha do passageiro, as empresas têm uma possibilidade de diversificação maior do seu produto, sobretudo para oferecer serviços mais customizados. O PROCON, o órgão de defesa do consumidor, se manifestou contra o novo código. A avaliação do PROCON é que as novas regras representam um retrocesso nos direitos dos passageiros. O advogado Dori Bucô, especialista em direito do consumidor, falou sobre o assunto durante entrevista ao programa Análise Direta, do canal HIT Notícias. Nós não sabemos quanto vai pagar, quem vai cobrar, nós não sabemos nada disso. Porque vai diminuir o valor da passagem. Eu duvido. Também duvido. O que eles vão fazer é, pouca gente está colocando malas no avião, como era antes, sim, então sobra espaço. Esse espaço, as companhias, já tem matéria, estão fazendo para venda de carga, de espaço para carga, para faturar mais, porque houve uma diminuição da procura de passagens aéreas. A ANAC se defende, afirma que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda adota o sistema de limite de bagagens, junto com Rússia, México, Venezuela e Bolívia. O novo modelo é baseado em países de grande tráfego aéreo, como os Estados Unidos. A gente acredita na evolução, os resultados serão, ao longo do tempo, sentidos pelos passageiros, tanto traduzidos em melhores serviços, como em preços e condições melhores da viagem. Hoje a gente já pensa que não tem um limite lá que a gente tem que respeitar, que eles dizem. Agora, cobrando, a gente vai ter que escolher um pouco melhor o que a gente vai levar, né? E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!